Você acorda, se alonga, toma um banho, sai de casa, faz um exercício, volta mais ou menos umas 7 horas, morto de fome, abre o seu armário e de repente tá até no seu cereal. E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem, ou pelo menos livres de uma taxa de açúcar desnecessária logo pela manhã. Se você é uma pessoa que tem uma rotina matinal parecida com a minha, e provavelmente consome algum cereal ou alguma coisa que te dê uma energiazinha pela manhã, você provavelmente vai ficar bem chocado com essa notícia. Sabe a Kellogg's, aquela empresa que faz um cereal que parece muito com o mascote do bebê? Então, recentemente eles lançaram um cereal temático em parceria com algumas organizações não governamentais, a qual eles lutam por umas coisas que eu acho até um pouco estranhas, mas beleza. E nessas caixas, junto de todo aquele apelo infantil que já era absolutamente normal para a ideia do consumo, afinal de contas não é de hoje que o pessoal usa mascote para tentar empurrar coisa para as crianças. Desculpe, pessoas pequenas que não são anões. Digamos que o YouTube não gosta quando a gente explana certas coisas. Como vocês podem ver nessa foto retirada de um post do Paulo, um amigo meu, além daquele negocinho lá de pronome na bio, você vê uma frase que ali embaixo significa em tradução livre algo como rótulos são para cereais e não para pessoas. E cara, a gente já sabe que em 2021 muita empresa tenta se utilizar do público mais diferenciado para conseguir vender mais e conseguir pagar de nós somos tão bonzinhos, nós pensamos nessas pessoas e o nosso senso de altruísmo é algo tão incrível e tão maravilhoso que ninguém consegue criticar a gente. Mas também não é de hoje que eu venho explicando, aliás, muitas outras pessoas lúcidas em qualquer rede social, inclusive no Twitter, vêm explicando que isso é basicamente uma estratégia de marketing para conseguir uma fanbase ativa e assim conseguir escapar de qualquer crítica que possa vir por parte do consumidor que não fique muito satisfeito com esse tipo de produto, ou até caso aconteça alguma coisa mais grave, o que se tratando da indústria alimentícia não é absolutamente incomum, na verdade acontece com muita frequência, e assim você já tem um escudo tanto humano quanto ideológico bem forte o suficiente para proteger o nome da sua empresa e até conseguir dar uma revertida em algum caso mais polêmico que acontece, por exemplo. Um exemplo bem claro disso foi o que aconteceu com a Magazine Luiza, que é uma loja de departamentos muito famosa aqui no Brasil. E quando eles realizaram um processo seletivo no ano passado, onde só eram admitidas pessoas com certo nível de melanina na pele, boa parte da repercussão negativa que isso deveria gerar foi abafada por uma suposta fanbase, que counterou isso justamente porque o mascote do Magazine Luiza é envolvido com algumas causas sociais, como praticamente todo mascote de empresas grandes hoje em dia. Só para vocês acharem que eu não sou maluco, eu sei que tem uma dubladora, uma equipe, um roteirista por trás do negócio. O mascote não tem vida própria. Ainda. Então, se você sabe somar 2 mais 2, você sabe que muitas vezes os mascotes são utilizados para fazer essa espécie de escudo ideológico. Além de várias outras coisas que aí já fica pro Toquinho de Alumínio, um programa que eu tenho com um amigo meu e que vai ao ar na minha roxinha. E que depois viram podcasts exclusivos no meu grupo do Telegram. O tempo todo vai estar aparecendo aqui na tela o @ dele. Assina que você não vai se arrepender. Assim você recebe as notificações de todos os vídeos assim que eu posto e das lives assim que eu entro em live. Jabá feito, entra lá, beleza. Essa situação toda, além de me deixar bem pistoleta da minha cabeça, me fez pensar uma coisa que eu queria dividir com vocês aqui. Porque sim, eu tenho noção que o mascote foi criado para vender a marca, para ser algo mais simpático às pessoas, e muito provavelmente, mesmo antes dessa ideia de pegar um público e colocar de escudo, utilizando algumas pautas e fazendo um personagem fictício que não deveria ter uma vida ou posicionamento se posicionar, as empresas já tentavam se utilizar tanto da imagem do mascote ou até de artifícios como o humor nos comerciais para tentar cativar as pessoas. Essa é, inclusive, como eu acabei de falar, a função do mascote, mas o problema é quando ela é utilizada para interesses escusos. Quer dizer, não que vender algo desesperadamente ou tentar empurrar para cima das pessoas um produto de baixa qualidade utilizando um animal fofinho como desculpa seja algo honesto, mas o que a gente está falando aqui é algo talvez um pouco mais sério e para isso eu vou ter que explicar como é que funciona a cabeça das pessoas e como certos assuntos só passam a fazer sentido depois de certa idade. Muito embora existam adultos perfeitamente infantilizados, e eu já falei disso em vários vídeos no meu outro canal, no finalzinho aparece o link, mais uma vez outro já
Marabá, desculpa. A mente humana opera por fases, mais ou menos como camadas de maturidade e personalidade que com o passar do tempo e com o amadurecimento do indivíduo você vai mudando. Algo que literalmente nos enganava ou até nos fascinava, sabe? Gerava um apego quando a gente era menor. Hoje simplesmente não funciona. Um personagem fofinho, uma voz, algo que faça com que a gente se apegue, pode de fato ter um poder de influência muito maior quando se é mais jovem do que quando você já tem, sei lá, seus 25, 30 anos. Pelo menos em teoria e em tempos de mentalidade coletiva um tanto quanto mais saudável, né? Porque hoje em dia, com a diferenciação aí de algumas famílias que não têm oportunidade de crescer junto dos pais, algumas pessoas acabam crescendo mais carentes e essa carência faz com que elas prolonguem o seu aspecto infantil a um ponto de que personagens ou histórias passam a ter um valor e um peso muito maior do que elas deveriam ter quando se tem uma idade mais avançada. A prova disso é basicamente o que o cinema tem feito com o pessoal, e é lógico, algumas pessoas se utilizam desse apego aos personagens de quadrinhos, cinema, filmes, séries ou qualquer outra coisa que o valha para passar as ideias deles de uma forma não honesta. Afinal de contas, não é a pessoa que está indo atrás daquilo, ela não quer entender mais sobre algum aspecto do seu comportamento ou dos seus gostos íntimos, simplesmente está sendo empurrado nela. E quando eu falo empurrar, eu não tô falando no sentido safádico. Muito bem. Se isso já faz um estrago na cabeça de um adulto que não teve uma formação sentimental bem estabelecida e que tem aspectos de carência lá pelos 30 anos, imaginem uma criança que literalmente é uma esponja que está aprendendo e absorvendo tudo que está em volta dela. Muito provavelmente isso vai atrapalhar o processo de escolha natural de alguém para entender o que é que ele quer da vida, ver se vale a pena ele seguir tal caminho, se ele vai iniciar certas ações mais cedo. E é justamente na introdução desses assuntos de uma forma muito precoce, a qual a pessoa pequena que não é anão acaba descobrindo esses assuntos, e isso talvez gere um certo fascínio, o que pode gerar uma introdução meio precoce nesse mundo. E isso não é bom. Definitivamente não é bom. Primeiro porque algumas pessoas podem querer se aproveitar disso e fazer o que... Enfim, toda semana aparece um cara desse aí no pessoal da comunidade de opinião. Vocês já têm uma ideia do que eu tô falando. E é claro, se existe um certo controle que não deixa com que as marcas consigam colocar os seus mascotes ou, enfim, fazer publicidade para pessoas pequenas que não são anões, e existem regras bem específicas para isso, tanto na CONAR, que é um Conselho Brasileiro de Publicidade, quanto em praticamente todos os países do mundo. Inclusive aqui no Brasil você não consegue vender comercial desse tipo de produto no horário destinado ao que esse público está assistindo o desenho, por assim dizer. Segundo algumas pessoas, isso seria quase que uma chantagem, já que o público destinado a esse tipo de anúncio não consegue diferenciar, por exemplo, uma mera sugestão de produto para uma indução ao consumo. Então, graças a isso, nós temos uma regulação aqui no nosso país que faça com que marcas famosas não consigam utilizar personagens de desenho ou coisa assim para conseguir vender um produto. Afinal de contas, segundo esse mesmo pessoal, isso ia acabar influenciando a personalidade e, muitas vezes, gerar um desejo de consumo ou uma identificação que não existia ali para começo de conversa. Muito embora eu ache que esse seja o princípio básico da publicidade e que se uma coisa é proibida para uma determinada faixa etária com a desculpa de que essa propaganda seria nociva para o desenvolvimento, por que então eles fazem isso com campanhas de fundo ideológico? Sabe? Se é para influenciar e essa influência vai ser alguma coisa ruim, já que a pessoa não tem idade suficiente para entender a diferença, por que você tem que trabalhar com esse tipo de pauta como se fosse de fato uma ideia publicitária a ser passada? Por que você simplesmente, assim como os produtos e como eles são oferecidos, não espera com que as pessoas tenham uma idade para poder debater e escolher o que elas querem seguir? A resposta é bem simples. É porque não é uma escolha, mas sim uma imposição. Quanto mais jovem você introduz uma série de ideias, um ideal ou até mesmo uma bandeira a ser seguida, maior é a probabilidade do infante substituir aquilo por um objetivo de vida e passar a seguir esse tipo de regra como, de fato, a sua realidade, em vez de alguma coisa que ele deveria só respeitar ou compreender, embora não viva aquilo. Como a gente está falando de um aspecto comportamental que corresponde a menos de 10% da população, você vai ter 90% da população exposto a algo que tem uma probabilidade maior de deixar ele confuso do que de ajudar, se tornando, na minha visão, algo que é mais passível de ser uma tentativa de manipulação comportamental do que de qualquer outra coisa. Recentemente a Lego também fez algo parecido, e eu não sei se foi um golpe publicitário ou se é uma real tentativa de tentar empurrar um produto que, para ser bem sincero, pelo conhecimento que a gente tem hoje de psicologia de menores de idade,
é um público que basicamente não existe, porque não existe a ideia de desejo, preferência ou orientação com relação à idade quando você é desse tamanho, o que vai ocasionar um, entre algumas aspas, amadurecimento precoce, e isso é bem perigoso. Eu não sei se a Kellogg's em si tem a real ideia de causar esse tipo de distúrbio só por vontade de fazer esse tipo de coisa estranha, o que provavelmente envolveria algumas ideias muito erradas por trás, ou se eles basicamente são aquele porquinho de terra que está muito feliz e está enganando pessoas e lucrando a beça com isso. Mas seja lá qual for o caso, isso é muito perigoso. Eu sou o Dorito, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e se você estiver cansado de receber as notificações ou de não recebê-las pela plataforma aqui, ali em cima tem um arroba do meu canal do Telegram, onde você vai receber todas as notificações dos vídeos, lives e tudo que eu produzo. Fica mais fácil para concentrar tudo que eu posto num local só. E lá nenhuma plataforma fica nerfando o alcance dos outros de propósito, então segue lá que vai ser interessante. E se você não conhece ou não usa o Telegram, e eu recomendo que você conheça e use uma ferramenta muito boa, aqui em cima também tem os meus arrobas das minhas redes sociais, onde eu coloco uns memes, coloco umas reflexões interessantes, eu sempre estou interagindo mais com vocês por lá. Inclusive no Instagram a gente está chegando na marca dos 10 mil, então segue lá que vai ser bem interessante, você vai ajudar bastante o alcance do canal, porque vai limitar aquele negócio de jogar o link. E é basicamente isso aí. A gente se vê numa próxima e até lá!